o assunto da Síndrome da Mulher Maravilha, tá? A Mulher Maravilha, na historinha mesmo, em quadrinho, no filme também, tem um filme, né? Chama-se Diana. Diana é o nome da personagem, né? E vocês sabem, eu contei para vocês lá no grupo do WhatsApp que essa personagem foi criada por um psicólogo, sabia? Foi criatividade da mente de um psicólogo. Ele era um psicólogo forense e então, devido à experiência que ele tinha lá com crime, com prisões, com assuntos que surgem lá do fórum, né? No âmbito em que ele tinha que dar o parecer dele sobre os condenados, os suspeitos, né? Ele criou essa história maravilhosa. É uma história de uma princesa e uma guerreira, uma super heroína das histórias em quadrinhos, né? Que hoje, até hoje, ela foi criada em 1941, então já é uma heroína sexagenária, não, septuagenária, né? Uma heroína que já tem 70 anos, 80, né? 80, na verdade, 1941, e está persistindo até hoje, tem historinhas ainda circulando e filmes, e eles refazem as histórias, refazem os filmes para poder dar prosseguimento às histórias. Então foi por meio das histórias e das aventuras da Mulher Maravilha, da Diana, que realmente nós aprendemos a nos preparar para a nossa jornada de vida e nos preparar para os nossos desafios, para os desafios que nós temos na nossa vida. Entretanto, gente, alcançar essa perfeição de super-heroína, alcançar a perfeição da Mulher Maravilha, dessa guerreira, da forma como ela é apresentada para nós, tornou-se um problema para muitas mulheres mortais, porque alcançar essa perfeição da Mulher Maravilha é inalcançável para nós. Nós não damos conta de ser uma Mulher Maravilha como é a ficção. Aquilo lá é uma ficção, não é a realidade, não é o que acontece na vida real. E a gente, de fato, precisa desempenhar muitos papéis, a gente tem multitarefas, mas, como eu disse também lá no grupo, a gente não pode cair na armadilha de romantizar essa mulher multitarefas, romantizar, achar que isso é muito bonito, que isso é desejável, que o seu valor como mulher vai vir disso. Você não pode cair nessa armadilha, porque senão você vai entrar na síndrome da Mulher Maravilha, você vai entrar nos sinais e sintomas dessa síndrome. Então, o que é essa síndrome? A definição da síndrome da Mulher Maravilha é o quadro em que a mulher pensa que não possui escolhas a não ser abraçar diversas tarefas cotidianas para dar conta das suas responsabilidades. Gente, vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom ou tá falhando? Não sei. Dá um ok aí se vocês estão, ou se o áudio tá bom. O áudio tá normal para vocês? Tem hora que para mim aqui deu uma falhada, deu uma picotada aqui. Me responde aí, dá um ok aí, se o áudio tá bom para vocês. Ah, tá bom. Não, então vocês estão me ouvindo? Tá ótimo, tá, beleza. Então, gente, essa mulher que abraça todas essas responsabilidades que são direcionadas a ela pensa que não tem outra escolha, que não tem outra, pensa que não tem outra alternativa a não ser ir aceitando todos esses compromissos, todas essas responsabilidades. E com isso, essa mulher da Síndrome da Mulher Maravilha, ela quer ser boa em tudo. É aquela mulher da foto, sabe aquela propaganda da margarina? Que o pessoal acorda de manhã sorrindo, de bom humor, família feliz. É a mulher daquela foto, da família Margarina, né? Sorridente. É a mulher que não pode ter mau humor. É a mulher que não pode sentir raiva, porque é feio, né? Menina ter raiva. Se vier de um homem ter uma explosão de ira, de raiva, é aceitável socialmente. Mas uma mulher não. A menininha é criada para esconder a sua raiva. Então essa mulher desse perfil da Síndrome da Mulher Maravilha é aquela também que não briga, que os filhos dela estão sempre bem cuidados, ela tenta manter a casa arrumada e organizada ao máximo, ela é excelente mãe, ela é esposa exemplar, ela é uma profissional dedicada, ela cuida, muitas vezes ela é uma mulher madura que cuida dos netos também, além de cuidar dos filhos, cuida dos netos, ajuda no cuidado dos netos, outras vezes assume as responsabilidades de cuidado com os pais idosos. Ela não admite errar, né? Não pode errar. Ela, ao mesmo tempo, quer ter um corpo perfeito dentro dos padrões aí instituídos pela sociedade. Ela quer dar conta de fazer atividade física para malhar e ficar com fitness, né? Para ficar com o corpo em dia. Ela quer fazer trabalho voluntário. Ela quer se envolver em atividades da comunidade, da igreja, da religião, da vizinhança. Enfim,
A lista é interminável, né, de atividades. São várias atividades que são encampadas, que são assumidas, abraçadas por muitas mulheres maduras que, quando essas atividades se somam, geram uma sobrecarga muito grande na vida dessa mulher e vão desencadear gatilhos emocionais. Vão desencadear gatilhos para doenças, para transtornos mentais e emocionais, desajustes emocionais, assim como são gatilhos também para desencadear doenças. Vou falar mais sobre isso aqui mais à frente. Na maior parte do tempo, todas essas funções que eu citei aqui, casa, filho, neto, pais idosos, marido, etc., profissão, são funções encaminhadas às mulheres, são funções que são esperadas das mulheres, são funções ditas do feminino. Elas são cobradas para exercer todos esses papéis com perfeição. Há uma cobrança, mesmo que não seja uma cobrança explícita, verbal, falada, há uma cobrança velada dos familiares, dos amigos, da sociedade, da cultura, etc. Então, eu quero esclarecer o seguinte: a síndrome da Mulher Maravilha não é um termo do âmbito da saúde, isso não é usado no diagnóstico clínico de alguém, tá? Isso não é um transtorno mental, é um termo que tem sido utilizado para explicar o comportamento das mulheres que se enquadram dentro desse perfil que eu citei aqui, de querer assumir tudo, de encampar tudo, de fazer tudo com perfeição. Então, a síndrome da Mulher Maravilha não é uma doença em si, não é uma patologia em si, mas esse perfil todo, essas características todas que eu citei aqui para vocês, elas podem desencadear na mulher estresse, ansiedade, pânico e o burnout, né? O burnout, que é aquele cansaço, aquela estafa, aquela exaustão que a pessoa precisa parar, precisa desacelerar, precisa às vezes até tirar licença do trabalho, tomar medicação, se reorganizar, rever a sua vida, porque se ela continuar assim, não vai sobreviver muito tempo não, ela pode até de repente ter um colapso cardíaco, uma coisa mais séria, né? Olha, eu já tive um esgotamento desse na década de 90 e poucos, não lembro exatamente se foi em 96 ou 97 ou 98, por aí, em que eu estava assim no auge da sobrecarga, eu diria, do auge da sobrecarga, né? Com 2 filhos pequenos ainda, em escola, com aquela coisa de ter que levar os filhos para natação, para médico, para dentista, para cortar cabelo, para tudo que você imagina, ajudar nas tarefas da escola, supervisionar, participar de reunião na escola. Eu trabalhava no consultório, foi uma época que o consultório estava assim muito bombando, né? Era consultório presencial só, não existia ainda essa questão do online. Então o consultório estava bombando e além disso eu ainda tinha um cargo no serviço público, porque eu era professora de psicologia do ensino médio, do curso de magistério. Então, era uma sobrecarga de trabalho muito grande, porque esse trabalho de professora, a gente não trabalha só lá no local e vai embora, não. Eu acabava tendo que trazer serviço para casa. Tinha prova para corrigir, trabalhos para corrigir, elaboração de plano de aula. Então, além de trabalhar na carreira lá no local, eu ainda trazia trabalho para dentro de casa. Então, foi um momento que eu estava assim muito sobrecarregada com tudo, né? Com família, meus pais não eram tão idosos nessa época, eles estavam bem de saúde, mas o meu sogro estava já acamado, paralisado e dando bastante trabalho para nós. Então era também mais uma sobrecarga que a gente tinha sobre nós. Então eu tinha que dar conta de fazer compra, de fazer pagamento e na verdade eu tinha que gerir 2 casas, porque a casa do meu sogro também eu que tinha que fazer as compras de lá, eu que tinha que comprar os remédios, embora que meu marido também tomava frente, participava muito, mas eu tinha que ajudá-lo nesse caso, né? Eu tinha que auxiliá-lo nesse caso a administrar a casa do pai dele. Então, gente, foi uma época que eu tive, assim, a gente não para por bem, pela consciência de que tem que parar, então chega uma hora que o corpo para. O corpo dá um tilt e obriga você a parar. E o sintoma que me fez parar foi tontura. Eu comecei a ficar tonta, comecei a ter náuseas, comecei a olhar para as paredes estavam assim balançando, o guarda-roupa balançando. Falei, gente, que isso? Eu estou tendo uma alucinação. Então depois fui ao médico para descobrir o que era isso, era uma labirintite, mas uma labirintite de fundo emocional, que a sobrecarga, o estresse estava tão grande sobre mim que esse foi um escape. Meu corpo arranjou esse escape para eu poder desacelerar e parar. De fato eu tive que tirar licença do trabalho, não pude continuar trabalhando, fiquei aí uns 30 dias
fora, afastada do trabalho, para fazer o tratamento, para me recuperar. Fiz terapia também, entre tantas outras vezes que eu já tinha feito terapia, né? Já fiz terapia várias vezes, eu vou e volto e recomeço, sempre que eu preciso eu retorno à terapia. Então, gente, essa cobrança que vem sobre as mulheres não é uma característica própria da mulher, não é uma característica do feminino. A sociedade cobra esse tipo de comportamento da mulher por causa da estrutura da sociedade que nós vivemos nela, essa estrutura atual, onde as mulheres, além de ter que ficar com o trabalho de casa, maior parte do trabalho de casa, ainda tem que conquistar o seu espaço no mercado de trabalho até chegarem num esgotamento mental, numa exaustão física e psicológica que caracteriza toda essa síndrome que eu falei para vocês. E esse movimento, gente, da mulher multitarefas, né? Tem até um desenho aí que circula nas redes sociais, de uma mulher cheia de braços. Cada braço segurando uma coisa. Um braço segurando o bebê, outro braço segurando o computador, outro braço segurando o telefone, outro braço segurando a panela, outro braço segurando a vassoura. É mais ou menos isso aí. As multitarefas que ela tem que desempenhar simultaneamente. E esse movimento compromete a energia vital da mulher, deixando-a então exausta, mina, né, suga toda a sua energia, e é isso que vai levar ela a adoecer, porque a imunidade vai abaixar, a imunidade dela vai abaixar, então ela está sujeita a desenvolver qualquer doença aí, infecciosa, pegar gripe, qualquer doença que seja por contaminação, a imunidade dela está baixa, ela não vai conseguir resistir, né? Então, nós vivemos numa sociedade com padrões sociais e culturais que vem lá de trás da nossa história, gente, do machismo, do patriarcado, daquele sistema em que o homem era que mandava em tudo, a mulher ficava em casa só cuidando das crianças da casa, cozinhando, lavando, passando, e aos poucos essa estrutura está sendo, vamos dizer, demolida, essa estrutura está sendo desmanchada. Mas isso leva décadas para se modificar, né? Já modificou um pouco, mas não modificou tanto a ponto de estar favorável para as mulheres. Ainda não está favorável para as mulheres, ainda está desfavorável para as mulheres. Raquel Dias Caetano. Oi, Raquel, você foi minha professora no magistério em 2008. É mesmo, Raquel. 2008 eu já estava lá na escola normal, né? No Instituto Estadual de Educação. Isso mesmo. Que bom ter você aqui, Raquel. De vez em quando eu encontro com ex-alunas minhas aí na rua, no comércio, aqui na internet. Acho ótimo rever minhas alunas. Seja bem-vinda, tá, Raquel? Então, gente, é o seguinte. Deixa eu pegar o fio da meada aqui. Então, essa mulher, ela é cobrada, a menina, ela é cobrada desde criança a estar sempre bonitinha, sempre arrumada, sempre feliz, sempre pronta para resolver o problema dos outros, sempre sorridente, sempre pronta para agradar os outros, para cuidar das pessoas à sua volta, assim que as meninas foram criadas, especialmente as meninas da minha geração, e eu acho que até hoje ainda é um pouco assim, né? Então, quando uma mulher que está nessa síndrome da Mulher Maravilha, quando a mulher se dá conta que não precisa ser assim, ela começa a colocar limites, ela decide colocar limites, ela decide dizer não. O que acontece? Ela é chamada, então, de louca, ela é chamada de desequilibrada, ela é criticada e questionada como uma pessoa que está fora da curva, né? Até nas brincadeiras, a gente vê essa questão sendo cobrada da mulher, né? Por exemplo, em tempos atrás, quando a minha mãe estava bem de saúde, estava firme, de vez em quando ela nos convidava para almoçar na casa dela. E minha mãe era daquele tempo em que ela arrumava o prato para o meu pai, ela punha a comida no prato do meu pai, ela punha a comida no nosso prato e tal. Então ela era desse tempo. Aí a gente ia almoçar na casa dela, eu, meu marido, meus filhos. Então ela esperava que eu fizesse isso, que eu pusesse a comida no prato do meu marido, que eu pusesse a comida no prato dos meus filhos, e eu não fazia isso. Não fazia, a não ser quando meus filhos eram pequenininhos, não tinham condição de mexer nas panelas. Mas cresceu, ficou independente, cada um cuida de si. Então minha mãe falava assim, que mãe desnaturada, que esposa desnaturada. Sim, ela falava em tom de brincadeira, entende, gente? Aí a família toda falava, aí, tá vendo, mãe? A vovó tá achando que eu sou desnaturada. Aposto que se fosse a vovó fazia isso. Então, até nas brincadeiras, a gente vê a pressão sobre a mulher, a cobrança para que ela seja igual às gerações passadas. Gente, vocês estão me entendendo? Tá fazendo sentido o que eu tô falando?
Dá um sim aí, um ok para mim saber se vocês estão acompanhando meus exemplos, se está fazendo sentido aí para vocês. Raquel, sim. Que bom. Então, o que aconteceu foi o seguinte: a mulher vem conquistando o seu espaço no mercado de trabalho, mas ela continua sendo responsável pelas tarefas domésticas e pelos trabalhos tidos, entre aspas, como femininos, trabalhos atribuídos ao feminino. Além de tudo, além disso tudo, espia só, muitas delas passaram a ser provedoras das suas casas. Muitos lares hoje no Brasil são chefiados por mulheres, são sustentados pelas mulheres. Quando não são sustentados, elas são coparticipantes, elas dividem as despesas com os maridos para manter o orçamento da casa. Então, eu olhei essa estatística hoje, eu pesquisei isso hoje na internet. Segundo a pesquisa do IBGE, em 2023, havia no Brasil 59,4% de lares chefiados por mulheres, lares sustentados financeiramente pela mulher. Gente, isso é muito, isso é mais do que a metade das famílias brasileiras. Entendeu? Essa pesquisa, ela faz uma pesquisa de uma amostra da população. Lógico que isso não foi pesquisado na população inteirinha do Brasil. Eles fazem isso por amostra, por amostragem. Escolhem ali, aleatoriamente, famílias para responderem questionários e serem pesquisadas. E ali eles fazem aquele tratamento aos dados estatísticos e transformam isso em porcentagem. Além de tudo, a divisão das tarefas domésticas no Brasil hoje em dia também é desigual. Olha, essa pesquisa do IBGE também mostra que as mulheres dedicam 21 horas, mulheres que trabalham fora de casa, têm um trabalho fora, além desse trabalho fora, elas dedicam 21 horas semanais para as tarefas domésticas e para os cuidados com as pessoas da casa, com filho, marido, pai, mãe, idosos, etc. Agora, comparado com os homens dedicam a essas mesmas tarefas apenas 10 horas semanais. Então, assim, é metade. A mulher está acima do dobro de tempo do homem. Os homens estão em 10,9 horas semanais e as mulheres 21,3 horas semanais de dedicação a essas tarefas domésticas e cuidados com pessoas. Agora, comparando com épocas passadas, a dedicação masculina aos cuidados domésticos cresceu. Cresceu lentamente e timidamente, mas já melhorou um pouco. Olha só, em 2016... 61% dos homens se empenhavam em tarefas domésticas. Participavam também das tarefas domésticas. Já em 2018, esse número cresceu para 78%. E eu vejo que está crescendo mais porque os casais mais jovens, os casais mais novos, os homens são mais participativos. Eles já têm uma outra visão da divisão de tarefas domésticas, tá? Mas deixando essas estatísticas de lado, vamos ver os sintomas, quais são os sinais mentais e físicos da síndrome da Mulher Maravilha. Quais são que sintomas ela apresenta? Então, esses sintomas, eles são semelhantes aos sintomas do estresse, da estafa. Geralmente, a mulher está sempre muito cansada. Geralmente, ela está agressiva, hostil, com dores musculares pelo corpo, dores de cabeça com frequência, sente desânimo. Algumas têm muita sonolência e outras, o organismo já reage de forma oposta, gerando insônia. Umas ficam muito sonolentas e outras têm dificuldade de dormir. Na maioria das vezes, essas mulheres têm dificuldade de foco e de concentração, porque elas ficam pulando de uma tarefa para outra e o cérebro demora um pouco para sintonizar em qual tarefa, né? Porque às vezes as tarefas são muito diferentes umas das outras. Às vezes uma tarefa é mais intelectual, às vezes outra tarefa é mais social, a outra tarefa é mais braçal, exige mais movimento corporal. Então, até o cérebro captar isso e mudar a frequência elétrica lá dentro para mudar de atividade, gera uma perda. Aí, uma perda de foco, uma perda de concentração, até uma perda de tempo. Tem mulheres também da síndrome da Mulher Maravilha que queixam falhas na memória, oscilações de humor, irritabilidade, depressão, perda excessiva ou súbita de peso, ou o contrário também, ganho de peso, sobretudo de gordura abdominal, sentimento de angústia e de tristeza. Geralmente, nos consultórios de psicologia e psiquiatria, essas mulheres trazem as seguintes queixas. Eu estou muito triste, eu estou desanimada, eu estou com pânico, com medo disso, medo daquilo, medo de sair na rua, medo de morrer.
Outras trazem a queixa da insônia, outras trazem a queixa da falta de concentração, etc. Agora, já nos consultórios médicos, na clínica médica, as queixas que elas trazem são de dores de cabeça com frequência, dor no corpo, fraqueza, alergias, falta de ar, aperto no peito, coração, taquicardia, coração acelerado, ganho de peso e emagrecimento sem explicação, sem que a pessoa esteja fazendo alguma dieta ou algum movimento para o emagrecimento, né? Então, o que acontece? Ela cuida de todas as tarefas ao redor dela, cuida de todos ao redor das pessoas, mas ela não olha para ela mesma e não cuida de si. Esses sintomas, gente, geralmente eles são sutis no início, mas com o tempo, se a mulher não tomar providência, se ela não buscar ajuda, esses sintomas vão se tornando crônicos, vão desencadeando outros problemas, como problemas emocionais, tipo, ela começa a ter uma visão distorcida de suas capacidades, ela se sente incapaz, ela se sente insatisfeita com a vida que ela tem, ela desenvolve baixa autoestima, desenvolve baixa autoconfiança e, numa situação extrema desses sintomas crônicos, como eu disse, isso pode evoluir para uma depressão bem séria, de bastante comprometimento, tá? Vocês estão acompanhando meu raciocínio, gente? Dá um ok aí se vocês estão acompanhando meu raciocínio. Comenta aí alguma coisa para eu saber que vocês estão me acompanhando. O meu raciocínio está fazendo sentido para vocês. Agora eu vou falar da prevenção. Tá bom, a Neuza falou ok, a Olga também falou ok, tá ótimo. Então eu tô vendo que vocês estão acompanhando. Então a prevenção, gente, passa por algumas estratégias, tá? Vou tomar mais um pouquinho de chá aqui, hein? Prevenção passa por algumas estratégias. Primeira estratégia de prevenção, quer dizer, isso é para você evitar cair nessa síndrome da Mulher Maravilha, é você dar atenção ao autocuidado físico, emocional e espiritual. É você se priorizar, olhar para você mesma e cuidar de você para você estar bem, para então você transbordar e dar o seu melhor para os outros. Então, gente, lembra daquela metáfora da máscara de oxigênio no avião? Na instrução lá fala para quem está cuidando, viajando com uma criança ou com um idoso ou alguma pessoa dependente, se tiver algum problema de oxigenação no avião, a instrução é colocar a máscara primeiro em si mesma, para depois atender a criança ou a pessoa dependente que está ali do seu lado. Porque então você estará com seu oxigênio e vai estar lúcida o suficiente para poder ajudar a outra pessoa. Então, lembre-se dessa metáfora, cuidar de você primeiro, para depois você ter condições de cuidar bem das outras pessoas. Busque desenvolver seu autoconhecimento, busque elevar a sua autoestima, busque respeitar os seus limites, aprender a delegar responsabilidades, pedir ajuda quando for necessário e compreender, né, ampliar a sua compreensão de que o problema do outro é dele, e só ele pode resolver. Você não tem que abarcar todos os problemas do mundo, da família toda, de todos os elementos da família. Não tenha vergonha de buscar apoio emocional e logístico, se isso for necessário. Priorize atividades que promovam em você bem-estar e qualidade de vida, que melhorem a sua qualidade de vida, atividades em que você possa sentir prazer e que possam produzir os neurotransmissores responsáveis pelo bem-estar, pela satisfação, pelo prazer, pela felicidade e tudo mais. Aprenda a dizer não e pratique a autocompaixão. Lembre-se, você não é a salvadora do mundo. Não se coloque nesse lugar porque você não vai dar conta. Então, isso tudo que eu falei está dentro do primeiro tópico de prevenção, que é o autocuidado. O segundo tópico de prevenção é ser cuidada. Então, além de cuidar de si mesma, a mulher precisa aceitar ser cuidada pelas pessoas que a cercam. Porque tem muitas mulheres que não sabem receber cuidado. Elas ficam só naquele movimento de dar, de oferecer, de se doar, e elas rejeitam e se endurecem e se esquivam quando alguém oferece cuidados para ela. Isso é um desequilíbrio que ela tem, que precisa ser trabalhado. Então, eu estou dizendo, aceite ser cuidada pelas pessoas próximas. Sejam da sua família, sejam seus filhos, seja seu marido, sejam seus amigos e amigas, sejam seus colegas de trabalho.
É muito bom ter pessoas de confiança com quem a gente pode compartilhar responsabilidades, pessoas em quem a gente confia, que a gente pode buscar orientação dessas pessoas, a gente pode receber ajuda prática dessas pessoas. Isso pode fazer toda a diferença na vida da mulher que está envolvida com multitarefas, que está num momento da vida em que ela tem muitas atribuições. E, além disso, os profissionais de saúde. Procure os profissionais de saúde, porque eles podem fortalecer a saúde da mulher e podem ajudá-la a enfrentar esses desafios, tá? Então, esse é o segunda estratégia de prevenção. A terceira estratégia de prevenção é muito interessante. Um simples desabafo pode ajudar muito. Gente, quando você tem uma amiga para desabafar, quando você tem uma vizinha, uma comadre, uma pessoa com quem você pode dividir as suas lutas, as suas preocupações, os seus temores, a sua carga fica mais leve, você distribui o peso com outra pessoa, né? Não que você tenha que jogar os seus problemas, né? Despejar seus problemas em cima de todo mundo. Mas, olha, uma coisa que surgiu nos últimos anos com o crescimento da rede social, e principalmente depois da pandemia, isso cresceu muito e vem crescendo cada vez mais, muitas mulheres começaram a compartilhar a sua rotina nas redes sociais. Começaram a mostrar como que é a vida de mãe, como que é a vida de empresária, como que é a vida de esposa, como que é a vida de doméstica. Já vi perfis de mulheres que falam só sobre a maternidade, dão dicas e mostra a roupinha do bebê, mostra o desmame, mostra o banho, mostra o crescimento. Então ali ela desabafa, ela divide com o público aquilo que ela está passando e em troca ela recebe ali nos comentários muito apoio das seguidoras, ela recebe sugestões, ela recebe elogios, ela recebe encorajamento. Então isso é muito útil, esse simples desabafo, essa simples exposição, essa troca com o público pode trazer um grande alívio para essa pressão que a mulher sente por causa de estar desenvolvendo multitarefas, né? Tem muita gente fazendo isso. Agora eu estou vendo até pessoas assim, da roça, de fazendas. Eu gosto de ver vida de fazenda, então tem uma mulher criadora de gado que mostra como que é a vida na fazenda, ela que cuida do gado, ela que faz parto nas vacas, ela que dá injeção, que cuida dos cavalos. Então ela vai dividindo o dia a dia dela, o fogão de lenha. Tem uma outra que eu sigo aqui, que é plantadora de café, uma moça jovem de 24 anos que planta café e mostra o dia a dia dela na plantação de café, colheita de café, plantio, limpeza, a marmitinha que ela leva todo dia para almoçar lá no campo, que ela não tem tempo de ir em casa almoçar. Então a pessoa vai botando essa pressão para fora e vai obtendo alívio. Ela divide a experiência com outras mulheres, porque ali no meio daquele público vai aparecer mulheres que estão passando pelos mesmos desafios que aquela mulher está mostrando ali na rede social. Estão vivendo a mesma situação e isto é uma forma de conviver, de saber lidar com a angústia da situação, é uma forma de se reavaliar e é uma forma de se ajustar, se programar, né? Além dessa questão da rede social e de ter uma amiga para desabafar, você pode também fazer um diário. Você pode desabafar escrevendo. Já falei muito aqui que a escrita é terapêutica, então tem muitos benefícios. Você colocar para fora os seus sentimentos, a sua angústia, o seu peso, as suas dúvidas, os seus temores, o seu cansaço, seus projetos, seus sonhos, que quando você escreve, você organiza pensamentos, você ativa no cérebro a região da criatividade e vão surgindo soluções. Às vezes você escreve hoje, mas vai pegar isso para ler, pega isso para ler daqui a uma semana, e aí daí uma semana te dá um estalo e você já vê uma solução, já vê um caminho, uma porta para você entrar e solucionar algum problema que está pendente ali para você resolver. Então escrever é muito bom, tem o seu valor terapêutico, tá? E a última estratégia aqui da prevenção é uma educação preventiva. Alô aqui as mulheres que estão aqui, que têm filhas e para meninos também. Acho que isso serve para meninos também, não só para meninas. Procure instruir as crianças no sentido de que elas vejam todos os gêneros como iguais. Iguais assim, com as mesmas responsabilidades, com a mesma participação nas tarefas domésticas. De modo que os meninos também sejam instruídos, dirigidos e educados para participar também das tarefas domésticas e não só as meninas. Porque uma coisa que acontece muito é que na educação, né, numa família que tem meninos e meninas, geralmente as meninas são designadas para fazer as tarefas ditas
femininas e os meninos não são incluídos nessas tarefas domésticas. Tudo é jogado para as meninas. Então, nas gerações que estão sendo criadas agora, nós precisamos demolir essa diferenciação de gêneros e colocar os meninos também para participar das atividades domésticas e colocar as meninas para também participar das atividades ditas masculinas, das aventuras, dos jogos de bola, de carrinho, de força, de subir na árvore. Tudo aquilo que é dito como masculino, promovam isso para as meninas, deixem as meninas viverem essa experiência também. Então isso é uma educação preventiva para que nós possamos criar adultos mais virtuosos, mais colaborativos, evitando então sofrimentos psíquicos e sobrecarga sobre as mulheres no futuro, tá? Entenderam, gente, os tópicos de prevenção? Então, só fazendo uma revisão aqui, são 4 atitudes de prevenção. É o autocuidado físico, emocional e espiritual, é o aceitar ser cuidada, se propiciar momentos de desabafo, né? Seja com uma amiga, seja na rede social ou seja num diário, e em 4º lugar, a educação preventiva que nós podemos dar às crianças que estão sob os nossos cuidados hoje em dia. Agora eu vou falar sobre o tratamento, tá? Rapidinho, porque nós já estamos encerrando. Se vocês têm alguma dúvida, quiserem fazer alguma pergunta, podem escrever aí no comentário, que eu vou estar respondendo no final, tá? Então, o tratamento para mulher que se encontra nesse perfil, nesse quadro de esgotamento, de exaustão mental e física, o tratamento é profissional. Se você, né, teve todos os cuidados preventivos e mesmo assim não resolveu as suas questões, se está com todos os sintomas que eu citei lá atrás, você precisa buscar ajuda profissional. Você pode ir num médico clínico, porque muitas vezes também nesse processo pode estar envolvido queda de vitaminas e sais minerais que são importantes para o funcionamento do sistema nervoso e do corpo, né, para dar disposição, ânimo. Muitas vezes a mulher acha que está com depressão, que está desanimada, que está sem energia. Quando ela vai no médico e o médico pede um exame de sangue, ele verifica que ela está com vitamina D muito baixa. Então isso promove esse cansaço, esse desânimo, a mulher fica parecendo que está sem energia. Então a primeira coisa é procurar uma ajuda médica, um médico clínico, para ver as suas taxas de vitamina B12, vitamina D, sais minerais, magnésio, sódio, potássio, os hormônios, né? Porque a mulher tem a questão da variação hormonal que interfere muito no seu humor, na sua energia, naquelas oscilações do ciclo menstrual e dos hormônios. E depois que ela olhar essa parte física, ela deve procurar uma psicoterapeuta, uma psicóloga, um psiquiatra, para poder tratar das causas. Porque não adianta só tratar os sintomas, não adianta só tomar remédio ou tomar vitamina, porque isso só vai atingir o sintoma. Dentro da psicoterapia, você vai atacar a raiz do problema, você vai descobrir a causa, você vai se reorganizar. E lembre-se que você não é uma deusa, tá? Você não é a dona do universo. Lembre-se que o mundo não gira em torno de você. Lembre-se que você não vai resolver todos os problemas do planeta. Isso não é atribuição, não é responsabilidade sua. Aceite que dói menos, gente. Aceita que dói menos. Aceita que você tem as suas questões para resolver, o outro tem as questões dele para resolver e o outro tem que se responsabilizar pelas questões dele, a não ser que seja uma criança dependente de você ou uma pessoa doente, ou um idoso. Agora, um adulto, um adolescente, deixe eles tratarem das suas questões e resolverem as suas questões. Entenda que na nossa vida nós temos ganhos, mas também temos perdas. Nós temos alegrias, mas também temos tristezas. E tá tudo bem, gente, tá tudo bem. É assim, isso faz parte do pacote, isso faz parte da vida. Lembre que cada pessoa precisa se responsabilizar pela sua cota, como eu disse, pela sua cota de problemas. Você não tem que assumir a cota de problemas das outras pessoas, abraçar isso tudo e trazer tudo para a sua vida. Isso eu estou dizendo que se aplica à sua família, isso se aplica também ao seu trabalho, isso se aplica também às suas amizades, aos seus relacionamentos, etc. Cada um tem que assumir a sua cota. Eu vejo em muitas famílias que as mulheres assumem a cota da família toda. Na hora de cuidar das compras, é a mulher. Na hora de levar os pais idosos no médico, é a mulher que leva. Na hora de resolver um problema financeiro, é a mulher que toma a frente. Então, as mulheres precisam aprender a dizer não, as mulheres precisam colocar limites.
E aceitar mesmo se ela for criticada, se ela for julgada, se ela for chamada de louca, de desequilibrada e se ela for questionada, ela tem que assumir a sua posição e dizer, eu não vou além do meu limite. Eu estou no meu limite, eu não vou além do meu limite. Então, alguém assuma isso aí porque eu não estou em condições de assumir. Então, aceite que você merece ser feliz. Você merece ter uma vida tranquila, confortável, calma, sem estresse, sem sobrecarga, sem pressão, para que você possa desfrutar da vida e não simplesmente passar pela vida, né? Dentro da psicoterapia, gente, essa Mulher Maravilha chega lá e ela então vai se dar conta de que ela não precisa ser perfeita. Ela vai se dar conta de que Mulher Maravilha é uma ficção, é uma história em quadrinho, não é a realidade. Ela vai desconstruir crenças limitantes a respeito de como é ser mulher, porque a gente traz conosco muitas crenças distorcidas do que é ser mulher. Eu acho até que isso daria um tema para uma live também. O que nos ensinaram sobre o que é ser mulher? Então isso vai ser desconstruído dentro da psicoterapia. Lá também ela vai identificar os traumas, as experiências conflitantes que ela teve na história dela, vai identificar feridas emocionais que ela vem trazendo com ela ao longo dos anos e vai então poder ressignificar a sua história de vida, ressignificar esses traumas, ressignificar essas feridas emocionais para seguir adiante mais leve, mais aliviada, mais senhora de si, mais protagonista da sua própria vida e mais feliz, né? Além da psicoterapia, tem muitas técnicas de respiração que podem ajudar muito a acalmar a mente, a mudar, a quietar a frequência cerebral, a frequência elétrica do cérebro. Você pode fazer também um escalda-pés, que é muito relaxante, com sal grosso, com ervas próprias para essa finalidade. Você pode pesquisar aí. Acho que eu já até ensinei a fazer um escalda-pés. Tem uma postagem minha que eu coloquei lá como faz um escalda-pés. Vocês procurem lá que eu não sei onde está. A meditação, né? A prática da meditação pode fazer com que a mulher entre mais em contato com o seu eu, entre mais em contato com o seu interior, porque o que acontece é que a mulher fica muito voltada para o exterior, para o outro, fica muito voltada para o outro, para fora, para a necessidade dos outros, para o que está acontecendo lá fora, as demandas de fora, e esquece de olhar para dentro, para as demandas de dentro. Deixa eu ver o que a Camila está dizendo aí. Fui criada a sempre cuidar. E quando recebo qualquer carinho ou cuidado, não sei como agir. Tá vendo? A Camila é um exemplo. Porque nós não fomos ensinadas a ser cuidadas, Camila. É por isso. Nós fomos ensinadas só a cuidar, só a doar. Doar, né? A necessidade dos outros é que importa. Então, eu também fui criada assim. Eu também fui criada assim, para ser a menina boazinha. Eu fui criada para ser a menina boazinha, para não aborrecer o papai e a mamãe, para tá com sempre tudo muito arrumadinho, sempre muito certinho, notas boas na escola, ajudando nos trabalhos domésticos, eu não podia me recusar a fazer os trabalhos domésticos. Então, eu tive que desconstruir isso na minha trajetória, no meu caminho, eu tive que desconstruir isso e começar a ser boazinha para mim mesma, porque eu estava sendo muito boazinha para os outros, não sabia dizer não, até entrar na faculdade de psicologia, Camila, eu não sabia dizer não, só aprendi a começar a dizer não. Depois que eu entendi isso, eu já estava no curso de psicologia. Dentro do próprio curso de psicologia, eu já tive essa necessidade, porque eu tinha aquela a gente sempre tem aqueles colegas que querem sugar a gente, né? E eu não sabia dizer não. E eu estava sempre, digamos, carregando colegas nas costas, em trabalhos, em matérias, em estudar para prova, em prestar caderno. Na minha época era tudo no caderno, escrito, com a caneta mesmo, não tinha nada de computador. Então a gente fazia tudo à mão. Então quem perdia a aula não tinha como recuperar aquela matéria, não sei, pegando caderno emprestado. Então, assim, eu não sabia dizer não. Eu, às vezes, passava aperto para estudar para uma prova, por exemplo, já aconteceu isso comigo. Eu passava aperto para estudar para uma prova, porque eu estava sem o meu caderno, que eu tinha emprestado para a colega que não tinha a matéria, para ela copiar e pôr o caderno dela em dia. E isso, às vezes, me deixava em má situação para atender a necessidade da outra. Eu não sabia dizer não. Então, só comecei a aprender a dizer não depois que eu estava na faculdade de psicologia, já estava adulta, né? Então, a gente precisa aceitar isso, Camila, aceitar ser cuidada, aceitar receber um carinho, aceitar receber ajuda, né? Não achar que tem que ser a fortuna e dar conta de tudo. É muito normal, tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, não tem nada de excepcional, de negativo em aceitar ajuda, né? A gente precisa ter esse equilíbrio entre dar e receber, né? Nós precisamos